O Santos de Neymar arrancou um empate heróico contra o Sport e deu o que falar. Você precisa ver o que Galvão Bueno e a mídia comentaram sobre o desempenho do Neymar nesse confronto épico. Será que ele foi o destaque ou virou alvo das críticas? Fica até o final, senta o dedo no like e vem conferir comigo todos os detalhes e reações desse jogão. O Santos empata um jogo que tava 2-0 pro Sport, cara, em que ainda por cima estava com um jogador a menos. A torcida do Sport provocou o Neymar. Desde antes do jogo, né, de ontem, inclusive anteontem, querendo ali de alguma forma tirar o craque do sério. E dentro de campo também não precisou de muito, porque com 3 minutos, né, a fase do Santos é tão complicada mesmo empatando o jogo, que até o Gabriel Brazão, né, que é um dos melhores, se não o melhor jogador do time no campeonato, falhou, entregou e o Sport quase perdeu um gol que foi praticamente dado. Derek aos 3 minutos fazendo 1-0 e o Santos ainda perdeu um jogador expulso. O Rincon meteu o carrinho inacreditável em cima do Derek. E com isso, cara, o Sport ele foi pro intervalo ganhando de 1-0 e com um jogador a mais. E depois ainda teve lei do ex. Chute cruzado, todo mundo tava esperando um cruzamento. Lucas Lima fez 2-0 já no meio do segundo tempo. Parecia que esse gol tinha resolvido o jogo. Mas aí vem Neymar, né? Apareceu fazendo uma baita jogada. Tiquinho fez o pivô e Gabriel Bom Tempo clareou o jogo ali pro Santos 2-1. E no bate-rebate na confusão na área, João Basso empatou o jogo na reta final pro Santos. O Sport, cara, segue numa cena inacreditável. Tá pelo menos voltando a pontuar, né? Mas se o torcedor do Leão comemorou com um gol no fim o empate contra o Vitória, agora ele lamenta demais. Um jogo que estava 2-0 dentro de casa com um homem a mais e o time consegue ceder o empate. Sai provisoriamente da zona do rebaixamento, tem 15 pontos, está em 16º lugar, o Vasco ainda joga e o Sport agora tem 5 pontos. O Sport conseguiu tomar o empate do Santos. Irmão, tivemos um baita de um jogo entre Santos e Sport. Uma briga na parte de baixo da tabela e praticamente teve de tudo. Aquilo que todo mundo já sabia que ia ter. Muita provocação da torcida do Sport pro Neymar. Máscaras gigantescas da Bruna Marquezine. Cartazes com Neymar nunca terá bola de ouro. Teve também esse tipo de cartaz pro Neymar. Esse outro tipo aqui dizendo que o Lucas Lima é melhor que o Neymar. E uma foto do Lucas Lima com a Bruna. E outra porrada de provocações. Dentro de campo, o Sport começou muito melhor. Numa falha do goleiro do Santos, o Sport fez 1-0. O Lucas Lima fez 2-0 no segundo tempo. Dali em diante, parecia que ia ser realmente uma vitória fácil do Sport. Isso porque o Santos estava com um jogador a menos também. Só que, irmão, os caras conseguiram tomar o empate. Com a Ilha do Retiro completamente lotada, o jogo acabou em 2-2. Esse resultado, o Santos, pelo menos por enquanto, sai da zona de rebaixamento, afundando o Vasco. Enquanto isso, o Sport segue na lanterna do campeonato, ainda sem vencer no Brasileirão. Não tem uma vitória sequer. Após o jogo, o Neymar vem sendo criticado nas redes sociais, porque para muitos ele não fez um bom jogo. Parabéns, Sport! Conseguiu estragar a zoeira! Mas os caras fazem 2-0 com o jogador a mais e ainda consegue tomar um empate! Ah, time sem vergonha! Depois das provocações da torcida do Sport, todos os olhos do futebol brasileiro estavam voltados para a Ilha do Retiro. Afinal, todo mundo queria ver a zoeira com o Neymar. E a brincadeira começou a ficar interessante quando o Sport fez 1-0 com 4 minutos de jogo. E no final do primeiro tempo, o Santos teve um jogador expulso. Ou seja, estava se desenhando a maior zoeira da história. Porque até esse momento o Sport não tinha ganho de ninguém no campeonato, provocaram o Neymar e iam ganhar do time dele. Se a zoeira estava grande no primeiro tempo, aumentou no segundo porque o Lucas Lima meteu 2-0 pro Sport. Ainda por cima teve uma lei do ex, a Sport cachorro. Mesmo num cenário tão favorável ao time de Recife, os caras conseguiram nos 10 minutos finais entregar o empate. Irmão, de coração, se o Santos foi abandonado pelo universo, eu diria que o Sport foi abandonado por toda a criação. Quando se estava planejando o Big Bang, estava lá o arquiteto do mundo, já com seu plano escrito querendo deixar o Sport de fora. São 5 pontos conquistados em 15 jogos, bicho. Ou seja, a cada 3 jogos que o Sport joga, perde 2 e empata 1. Mas hoje eles tinham a faca e o queijo na mão pra fazer a zoeira do Brasil inteiro. E conseguiram entregar. Parabéns, Sport! O Santos acaba de empatar com o Sport na Ilha do Retiro num jogo daqueles difícil até de explicar, de comentar o jogo. A partida não tem nem, sei lá, deixa eu ver até quantos minutos aqui pra não errar. A partida tem 4 minutos de jogo, o goleiro do Santos, que é o melhor jogador do Santos na temporada, vai lá e entrega um gol pro Sport. Ele erra uma saída de bola, dá nos pés do jogador do Sport, vai lá e faz 1-0. Bom, ok, que era difícil, ficou ainda pior. Mas o Sport é um time realmente muito, muito ruim, muito limitado, tá na lanterna do campeonato, não ganha de ninguém. Então vamos ver se o Santos não consegue recuperar. Aí o Santos começa a jogar e tal, mas assim, sem aquele ímpeto ofensivo, né, de chegar lá na frente o tempo inteiro.
procurando pra cacete o Neymar, e tem hora que o Neymar não é a melhor jogada, e mesmo assim os jogadores procuram o Neymar hoje jogando um pouco mais na linha final, né, e não necessariamente recuado, recua só no segundo tempo, vou falar daqui a pouco, e aí o Santos consegue no final do primeiro tempo, com 1-0 pro Sport, o Santos com a bola, tentando buscar o gol, o Rincon vai expulso. Aí, meu amigo, você dá um gol pro adversário, teu jogador vai expulso no primeiro tempo, vamos pro segundo tempo. Mesmo segundo tempo, começa o Santos, começa a tomar uma pressãozinha lá do Sport, tem um jogador a menos, o Sport buscando, né, o golzinho ali pra matar o jogo, e bola pra lá, bola pra cá, até que o time do Sport consegue fazer 2-0 num gol contra do Santos. A bola desvia no jogador do Santos e entra, e o Sport está com 2-0 no placar, e isso nós já estamos falando de 70 minutos de jogo, ou seja, temos mais 20 minutos para terminar. E aí o Santos acha um gol com bom tempo, perde uma outra oportunidade, no final o João marca o gol e o Santos consegue empatar 2-2, no final ali ainda tem um murmurinho ali do Santos chegar e quase conseguir uma virada. Cara, é óbvio que é um jogo muito ruim, né? É óbvio que o Santos ali mostra o quanto ele mesmo dificulta para ele. Hoje foi um jogo que o Santos errou pra caceta, entregou ali 90% do resultado, foi o próprio Santos que acabou gerando, mas também não anula o fato do Santos viver um momento muito ruim, ter uma série de decisões tomadas dentro de campo muito ruins. O Neymar ainda, quando ele tem a bola e espaço, ele é genial para enfiar uma bola, para arrumar um passe, mas quando o Neymar tem que dar um drible, quando tem que dar uma arrancada e tal, claramente ele ainda não tem. Fisicamente ele ainda não tem essa força, ele ainda não consegue fazer, comete alguns erros. O Santos deveria ter ganhado o jogo do Sport, que é o pior time do campeonato hoje, para respirar. Mas do jeito que foi, com 1-0 com 3, 4 minutos, com o jogador expulso e tal, tá bom. O Santos consegue respirar, acaba sendo um resultado mais ou menos aceitável. Mas, rapaz, se o Santos continuar nesse perrengue aí, ó, a torcida do Santos não é novinha não, hein? Vai sobrar ao vivo, hein? Galvão comentou. Já o Sport finalmente ia ganhar a primeira no Brasileiro, mas sofreu 2 gols no fim do Santos, que agora dorme fora do Z4 e espera o resultado de Inter e Vasco amanhã. E aí, curtiu essa análise do empate heróico do Santos de Neymar contra o Sport? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Conta pra gente nos comentários o que você achou do jogo e das opiniões do Galvão e da mídia. Valeu pela companhia e até o próximo vídeo, galera!